Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós terminamos de acordo com as orientações de Vó Leontina e de outros amigos espirituais, porque eles que coordenam os trabalhos. Então nós vamos agora para mudar para um outro capítulo, né? Que é a parte segunda, é a parte intermediária de segunda para terceira, que é capítulo 1 dos Espíritos. Então, nesse capítulo nós vamos tratar dos temas origem e natureza dos espíritos, mundos normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, terceira ordem espíritos imperfeitos, segunda ordem bons espíritos, primeira ordem espíritos puros, progressão dos espíritos, anjos e demônios, né? Então, esse é o primeiro. Nós vamos agora deixar aquele número 800, né? Nós vamos deixar aquela escala lá do número 800. Então, nós vamos voltar agora ao número 01. Né? Então, esse vídeo é o vídeo 01, né? Para não tumultuar tanto número. Nossa, eu não vi a hora de terminar aqueles números. É 800 e tanto, 900, não. Pelo amor de Deus. Então, aqui hoje nós vamos tratar da origem e natureza dos espíritos. Muito gostoso esse tema também. Origem e natureza dos espíritos. Então, olha só a pergunta que Kardec faz na questão de número 76. Se você tiver o livro dos espíritos aí, pega ele e vamos lá. Kardec pergunta assim: que definição se pode dar dos espíritos? Então, como se pode definir um espírito? Como se pode definir um espírito? Que definição pode dar um espírito? E os bons espíritos, eles assim dizem: podem dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, né? Povoam o universo fora do mundo material. É lógico que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Porque nós sabemos que no mundo material, no corpo físico, não é espírito, e sim alma.
Agora, independente de alma e independente de espírito, eles são seres, assim, eu não vou dizer que são seres à parte, porque não são, mas dotados de uma outra propriedade que, obviamente, por mais... Olha só a minha boca. Por mais que se discute na Terra, ninguém ainda chegou a uma denominação a respeito de sua matéria, de sua propriedade. Então, olha só para você ver. No entanto, Kardec aqui, ele deixa uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades do ser. Individualidade dos seres extracorpóreo, né? Extracorpóreo. O que quer dizer isso? Fora, né? A parte do corpo de matéria. E não mais o elemento inteligente do universo. Agora, e não mais o elemento inteligente do universo. Então você entendeu bem, né? A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Na questão 77, Kardec pergunta assim: os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanação ou porções desta e por isto denominados filhos de Deus? Denominados filhos de Deus? Olha só para você ver como que Allan Kardec ele tenta de toda forma arrancar dos bons espíritos algo além de sua imaginação. E os bons espíritos respondem: meu Deus, são obras de Deus. Exatamente qual a máquina o é do homem que o fabrica. A máquina é obra do homem. Agora veja bem, gente. O espírito é exatamente o espírito, ele é obra de Deus. Você entendeu? Mas ele é constituído de uma matéria que só Deus, no universo. Eu vou dizer esse termo, porque esse termo é sem fundamento, porque isso é uma alegoria, isso é um conceito muito errôneo que eu vou dizer aqui. Mas é por falta de termo. Mas essa propriedade
apenas Deus. Apenas Deus. Apesar que existe milhões não. Existe um número inimaginável de outras propriedades que o ser em processo de evolução, se é que nós podemos chamá-los de ou considerá-los como princípio inteligente, se é que, porque o nível evolutivo é muito desigual, começa-se por aí, mas a constituição dessa matéria do espírito, o espírito é constituído de uma matéria que apenas Deus tem conhecimento da mesma. Nem mesmo aqueles seres que encontram-se muito próximo a ele desconhece que matéria é esta. Nem mesmo estes seres que se encontram bem próximo a Deus têm conhecimento de que matéria é esta. Não só essa matéria que é constituído o espírito, como também a vida. Você entendeu? Isso é um segredo de Deus que nem mesmo aquele que se encontra próximo a ele tem conhecimento de como Deus cria, principalmente a matéria a qual é constituído o espírito. Nem mesmo. Ninguém sabe nos universos e em todas as dimensões que matéria é esta. Ninguém sabe como o espírito é criado. E o mais interessante, que esta matéria, eu vou usar um termo simbólico. Ela é uma matéria como se fosse um camaleão. Que isso, Luiz? Presta atenção. O camaleão não muda de forma, não muda de cor. O espírito também, de acordo com a evolução dele, ele passa por um número inimaginável de mutação. O espírito, de acordo com a evolução dele, ele evolui ao ponto, tanto o espírito quanto o perispírito, eles evoluem ao ponto de perderem a forma como nós as conhecemos. Mas o mais interessante que isso, quando o espírito e o perispírito se confundem na evolução e perdem a forma de acordo com o nosso conceito, porque você há de convir comigo que tudo isso é conceito, aqui para satisfazer
o nosso nível evolutivo, o espírito, ele entra num novo patamar evolutivo. Ele expande. Quando se diz assim, ele deixa de ter forma, a pessoa pensa assim, bom, mas então se ele deixa de ter forma, ele fica parecido com o ar. Bom, vamos dizer uma coisa. O ar não é uma forma? O oxigênio não é uma forma? E vejamos, o ar não é uma matéria? O oxigênio não é uma matéria? Pode não ser para aqueles materialistas que ainda não conseguiram enxergar a grandeza de Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Mas tudo nos universos e nas dimensões resume-se em matérias auridas do Criador, que é até um certo nível evolutivo. Olha só outra coisa. Que até um certo nível evolutivo, nós reconhecemos, ou melhor, nós reconheceremos que tudo emana-se do fluido cósmico universal. Mas o fluido cósmico universal é um conceito de acordo com o nosso nível evolutivo. Um dia, gente, nós vamos, num nível mais elevado, entender que não emana-se de Deus apenas o fluido cósmico universal, e sim um número inimaginável de outros fluidos que nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade de entendê-los. E não temos nem nome para classificá-los. Mas que é de grande importância nós entendermos que Deus é ilimitado. Nós não podemos limitar Deus apenas no fluido cósmico universal. Ah, mas os bons espíritos disseram isso. Eles disseram, mas para que nós separássemos o joio do trigo. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, aqui esteve o teu corpo espiritual, o teu eu total esteve aqui 100% na Terra? É óbvio que não, gente. Teve aqui apenas uma centelhazinha de Jesus. Um ser tão elevado, tão assim, compromissado com as leis do Criador, ele iria se confinar, ele iria permanecer restrito a um corpinho
durante 33 anos? Não, gente. Vamos aprender a entender que uma fonte de água, ela que satisfaz milhões de pessoas, mas que todos que a busquem água nela, recorra a ela, cada um sente um gosto diferente de acordo com o teu paladar, e o paladar está de acordo com a tua evolução. Observe. Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas esse arroz está salgado. O outro fala assim, nossa, mas para mim está sem sal. O outro fala para mim, mas para mim está no gosto exato. É a evolução do ser. É o paladar dele. Cada um encontra-se num nível evolutivo. Então não queiramos decifrar a matéria a qual o espírito é constituído, que nós não vamos conseguir no nível evolutivo que nos encontramos. E principalmente a vida. Isso é um segredo de Deus que nem aqueles que se encontram bem próximo a Ele nunca ficaram sabendo e nunca ficarão sabendo. Isso é um segredo do Pai. Você entendeu? Então, falando na questão de fluido cósmico universal, existe um número inimaginável de fluido cósmico universal, gente. Um número inimaginável. Que, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas energias, nós entendemos como aqui no Livro dos Espíritos se encontra. Mas você consegue entender que mesmo as leis divinas imutáveis, na doutrina dos espíritos, elas foram condicionadas ao nosso nível evolutivo. Como se diz o termo, elas foram adaptadas de acordo com a nossa evolução. Porque se fosse nos transmitida de acordo como rege por todo o universo, obviamente nós não entenderíamos nada, uma vez que mediante as obras básicas, nós atualmente já não conseguimos entender quase nada. Então nós temos que entender que, de acordo com o nível evolutivo nosso, o fluido cósmico universal é um. Mas você consegue entender que nosso Senhor Jesus Cristo, o conceito de fluido cósmico universal nosso, ele não enxerga como nós enxergamos? E assim sucessivamente, por toda a eternidade, de acordo com a evolução do espírito, do ser, é que ele vai angariando, amealhando-se de recursos para entender aquelas propriedades as quais que não deixa de ser matéria. Como o espírito evoluído enxerga dessa forma, os espíritos menos evoluídos
também possuem a forma deles enxergar de acordo com a evolução deles. Tema gostoso esse, né? Então vamos para o próximo vídeo.